Olá, sou Rodrigo Melo, seja bem-vindo ao canal Blender Nítidos. Na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com um artifício chamado Displacement no Blender Cycles. Bem, para quem não sabe do que se trata, o Displacement é um recurso que nos permite causar deformações à nossa malha por meio do uso de texturas. Bem, então isso permite que a gente economize tempo em nossos trabalhos. Então, como utilizaremos texturas para fazer manipulação do formato dos nossos objetos, obviamente podemos fazer o download dessas texturas no site cgtextures.com, eu recomendo, é muito bom. E após se fazer o download da textura desejada, vamos então abrir um editor de textos, um editor de imagens. Vou utilizar o GIMP. Você pode utilizar o Photoshop, enfim, o Crazy Bump. E nós iremos gerar alguns mapas. Bem, o mapa que eu vou precisar aqui, no caso, seria um mapa de displacement, ou height map. Então, vamos abrir o arquivo. Eu vou utilizar uma textura que eu acabei de baixar. Então, vamos em texturas, vou utilizar piso de pedra. Então, essa é a textura que eu vou utilizar. No caso, como eu utilizo o GIMP, eu vou em filtros, mapeamento, e vou utilizar o plugin Insane Bump para a geração do meu height map, que no caso é esse bem aqui, o displacement. Ok? Então vamos aguardar um tempinho para que se processe o preview. Após o carregamento, abre-se essas janelas de pré-visualização. E, bem, então você pode verificar aqui o aspecto do displacement. Iremos utilizar apenas este mapa para ilustrar o seu efeito. E vamos então em Execute. Ok? Então, após o processamento, então as nossas imagens foram geradas. Vamos então ao diretório, a qual eu configurei para salvar. Imagens, texturas, piso de pedra. Bem, então aqui foram gerados alguns mapas, dentre eles o height map, que no caso representa o displacement. Vai ser utilizado para o displacement. Ele é acrescentado a esse mapa o sufixo H, ok? De height. Então, vamos agora sim ao Blender, vamos atribuir um material ao nosso cubo. Você pode dar um nome qualquer a ele, colocar pedra. Vamos utilizar uma superfície difusa. E vamos acrescentar agora em nossa cena alguns nodes. Entre eles, um tipo imagem, image texture. Vamos fazer uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos acrescentar, na verdade, duas. O relativo ao displacement, o height map, e o diffuse map. Ok? Vamos escolher aqui as imagens. Vamos no diretório correto. Caso vou utilizar o tipo difuso, fazer a união aqui com o input color. Vou também carregar em image texture o height map que nós geramos. E vamos fazer a união do image texture com o input displacement, ok? É necessário também que nós façamos alguns ajustes. Inicialmente, para que a gente possa ver esse efeito, nós precisamos adicionar uma quantidade razoável de vértices. Então, vamos fazer uma subdivisão, apertamos em W, vou colocar o número de cortes igual a
50. Vamos fazer o Unwrap. Clicamos em U. No caso, vou utilizar Cube Projection. Em UV, vamos em Pack Island, para que ele fique totalmente inserido dentro do nosso grid. Salvar o trabalho, para evitar qualquer perda, né? Vamos retornar ao modo objeto. Retornamos ao editor de nós. E vamos criar aqui alguns ajustes. Entre eles, vamos adicionar... Vamos abrir essa pequena janela. Vamos em Texture. Vamos adicionar... em Input, Texture, Coordinate. Vamos adicionar aqui o V, o canal V para cada uma dessas texturas, pois fizemos isso anteriormente. Vou dar um Ctrl S, vou salvar. E agora vamos à pré-visualização. Verificar realmente se está habilitado. Bem, então vamos à nossa pré-visualização. Então, aqui... temos que fazer alguns ajustes, mas de antemão você não consegue visualizar o efeito. Isso porque a opção que está ativa aqui, no caso, é o Bump. Nós vamos mudar de Bump para True. E agora você pode verificar que a nossa malha ela foi totalmente modificada pela aplicação daquela textura. Então, esse efeito realmente é bem interessante. Nós podemos ainda fazer alguns ajustes e controlar a intensidade e a maneira com que essa textura foi aplicada à nossa malha. Então, mas de antemão você já consegue ver bem o efeito que essa ferramenta nos dá. É muito legal. Bem, as opções que nós temos, como você viu, é True, Both e Bump. Bump é o Bump Map que vocês conhecem, que no caso é o método tradicional, que utiliza apenas uma ilusão, né, que a malha está sendo modificada. O True é o verdadeiro, que faz essa modificação, e temos o Both, que utiliza as duas e dá um nível de detalhamento ainda maior para a nossa malha, como você pode verificar aqui. Bem, é interessante que sempre que você sempre que você for fazer alguma modificação, essa modificação ela não é visível, eu acredito que seja um bug, então se você estiver no modo de visualização renderizada. Então você, sempre quando for fazer modificação, você retorna ao modo Solid e você cria os ajustes necessários em seu editor de nós. Bem, será necessário agora que nós adicionemos um Node Mapping à nossa cena. É interessante que nós façamos a união dele com ambas as texturas, tanto com a textura difusa quanto o Height Map. Então, vamos fazer a união com ambas as texturas, ok? Com ambos os nodes. Vamos dar um Ctrl S novamente. Vamos mudar o tipo Point para Texture, ok? E aqui nós podemos fazer algumas modificações, dentre elas local, rotação, scale e por aí vai. Inicialmente, eu vou modificar esse tipo de UV, não ficou muito legal, então novamente vou em Cube Projection e vou deixar da maneira que está agora. Vamos verificar como é que ficou. Ficou um pouquinho melhor, né? Podemos dar um Smooth. Retornamos então. Podemos também fazer modificações nas dimensões das nossas lajotas. Então, podemos modificar aqui a escala para, por exemplo, 5.
tanto em Y quanto em X. Retornamos aqui ao modo de visualização. E como você pode verificar, temos agora o efeito mais discreto. Então, não é tão forte quanto anteriormente. Isso graças ao ajuste que foi feito anteriormente. Como você pode ver, esse efeito é muito legal, muito interessante e ele ajuda muito em nossas animações. Você pode também, para visualizar melhor aqui, aplicar esse efeito a título de curiosidade em outros objetos. Bem, espero que você tenha gostado da videoaula e até a próxima.